Estudo do livro Inteligência Emocional, do Daniel Goleman. Aula 8. O xadrez invisível. A arte de viver em sociedade. Até aqui nós mapeamos o nosso próprio cérebro. Entendemos os sequestros da amígdala. Construímos a autoconsciência, aprendemos a autorregulação para domar os nossos temporais internos e ligamos o motor da nossa motivação rumo ao estado de fluxo. Em nossa última aula, aula 7, finalmente saímos da nossa própria ilha mental. Olhamos nos olhos do outro e descobrimos a empatia. Entendemos que o nosso sistema nervoso foi desenhado para ressoar com a dor e com a alegria de quem está à nossa frente. Mas a empatia, por mais bela que seja, é apenas a capacidade de sentir e entender o outro. Ela é passiva. Mas o que acontece quando nós precisamos agir? O que acontece quando saímos da segurança das nossas casas e entramos no caldeirão fervente da sociedade? Sejam bem-vindos a mais uma aula super interessante, profunda, do livro Inteligência Emocional, do Daniel Goleman. Essa é a aula 8, o xadrez invisível, a arte de viver em sociedade. Nessa aula vamos entrar no domínio das artes sociais. A inteligência interpessoal em movimento. Toda a interação humana, desde comprar um pão na padaria até negociar a paz em um país em guerra ou manejar a transferência de um paciente no consultório, é uma partida de xadrez invisível. Cada sorriso, cada olhar desviado, cada tom de voz é uma peça movida no tabuleiro. Nessa aula, nós vamos dissecar as engrenagens da competência social. Vamos entender as regras de exibição que a sociedade nos impõe, descobrir quem é que dita o tom emocional de um grupo, investigar as 4 habilidades sociais fundamentais e olhar com compaixão para aqueles que sofrem de incompetência social. Eu sou Jefferson Grem, estudante de psicologia e o seu melhor amigo na busca pelo conhecimento profundo da ciência da psicologia em suas várias faces. Então relaxe, abra sua mente e vamos aprender a jogar esse jogo com maestria e, acima de tudo, com humanidade. O palco e as máscaras. As regras de exibição emocional. Para entendermos a arte de viver em sociedade, precisamos começar com uma verdade um tanto desconfortável. A sociedade exige que nós mintamos pelo menos um pouco, todos os dias. E eu não estou falando de mentiras maliciosas, mas de um gerenciamento sofisticado daquilo que demonstramos sentir. Daniel Goleman nos apresenta as brilhantes pesquisas de Paul Ekman, o psicólogo pioneiro no estudo das microexpressões faciais. Paul Ekman descobriu que, embora as emoções básicas, alegria, tristeza, raiva, nojo, medo e surpresa, sejam universais e biologicamente programadas, a forma como nós as demonstramos é estritamente ditada pela cultura. Ele chamou isso de regras de exibição. Como futuros psicólogos, nós precisamos ter um olhar afiadíssimo para essas regras. Ekman catalogou 3 formas principais pelas quais nós maquiamos as nossas emoções para sobrevivermos socialmente. A primeira é a minimização. É quando nós sentimos uma emoção de forma muito intensa, mas a demonstramos de forma suave. Imagine que você está em uma sala de aula e o professor elogia o seu trabalho como o melhor trabalho de toda a turma. Por dentro você está explodindo de euforia, o seu coração quer pular do peito. Mas, para não parecer arrogante ou ferir os sentimentos dos seus colegas que foram mal,
você minimiza. Você dá um sorriso contido, abaixa a cabeça e murmura um discreto muito obrigado. Você sentiu nível 10, mas expressou nível 2. Segundo, o exagero ou maximização. É o exato oposto. É quando nós precisamos inflar uma emoção para cumprir um protocolo social. O exemplo clássico é: você ganha um presente de aniversário de uma tia distante. Você sabe que é uma roupa que não serve e que você jamais usaria. Porém, você abre a caixa, arregala os olhos, abre um sorriso gigante e diz: "Nossa tia, eu amei. Era exatamente o que eu queria." Você sentiu um tédio nível 1, mas precisou expressar uma gratidão nível 10. E a terceira, a substituição. Essa é a mais complexa e mais clinicamente relevante para nós. É quando nós trocamos uma emoção por outra. Você está morrendo de medo e de ansiedade antes de uma entrevista de emprego ou antes de apresentar um seminário, mas você substitui a expressão de medo por uma máscara de confiança e calma. Ou pior, e vemos muito isso na clínica, o paciente está sentindo uma tristeza profunda e uma decepção dilacerante, mas ele substitui isso por uma explosão de raiva, porque a raiva parece ser uma emoção mais forte e mais aceitável no ambiente em que ele vive. Aprender essas regras de exibição é a primeira lição do xadrez invisível. Nós começamos a aprender isso muito cedo. Quando uma mãe diz ao filho: "Não chore na frente das visitas", ela está ensinando uma regra de exibição. Pessoas com alta inteligência emocional sabem exatamente quando minimizar, quando exagerar e quando substituir emoções para não causar danos desnecessários às relações. Eles sabem ler a sala. Eles sabem que não se deve rir histericamente em um funeral e não se deve fazer cara de enterro em uma festa de casamento. Não importa como estejam se sentindo por dentro. No entanto, isso tem um preço. O esforço constante de sustentar a máscara social consome uma energia psíquica gigantesca. É por isso que nós ficamos tão exaustos após eventos sociais prolongados. E é por isso que o nosso consultório precisa ser aquele espaço raro e sagrado, onde as regras de exibição são temporariamente suspensas, onde o paciente pode finalmente tirar a máscara e deixar o rosto emocional verdadeiro respirar. A dança da sincronia. Quem lidera o contágio? Agora que entendemos como nós moldamos o que mostramos, precisamos entender como essas emoções viajam de uma pessoa para outra. Na aula 7 falamos sobre o contágio emocional, aquela capacidade de o nosso corpo imitar o corpo do outro e, consequentemente, sentirmos o que o outro sente. Mas na arena da sociedade, o contágio emocional não acontece de forma aleatória. Existe uma hierarquia oculta. Existe uma dinâmica de poder no xadrez invisível. Imagine que duas pessoas sentam para conversar. Uma está levemente triste e a outra está intensamente alegre. O que acontece após 30 minutos? Quem contagia quem? Daniel Goleman nos mostra que o contágio não é uma via de mão dupla perfeitamente equilibrada. Em qualquer interação, a pessoa que for mais expressiva, que tiver os sinais não verbais mais intensos e contundentes, inevitavelmente vai arrastar a outra pessoa para o seu estado emocional. Isso se chama sincronia. Pense nos grandes líderes, nos grandes oradores ou naquelas pessoas magnéticas que todos nós conhecemos. Qual é o segredo do carisma delas? O carisma não é apenas uma questão de oratória perfeita. O carisma é a capacidade de emitir sinais emocionais tão fortes e contagiantes que o sistema límbico de toda a plateia entra no mesmo compasso. Quando Martin Luther King Jr. discursou "I have a dream",
ele não estava apenas transmitindo informações racionais. Ele estava liderando uma dança emocional massiva. Ele estava impondo a sua frequência de esperança sobre milhares de pessoas. Nós fazemos essa dança de sincronia o tempo todo. Estudos mostram que quando duas pessoas estão conversando e se dão bem, os seus corpos começam a fazer uma coreografia invisível. Se um coça o queixo, o outro sutilmente inclina a cabeça. Se um cruza a perna, o outro cruza os braços no mesmo ritmo. Quanto maior for a sincronia física, maior é a sensação de conexão, de empatia e de estar na mesma sintonia. E aqui entra uma reflexão vital para nós, estudantes e futuros profissionais de psicologia. Quem dita o tom da sessão de terapia? Quando recebemos um paciente à beira de um ataque de pânico, com a respiração ofegante, a fala acelerada e o corpo tenso, a nossa tendência biológica imediata é sermos contagiados pela ansiedade dele. Se o terapeuta não tiver uma sólida autoconsciência e autorregulação, em 5 minutos, ambos estarão ansiosos. O poder terapêutico reside em fazer o caminho inverso. O terapeuta precisa ser o centro de gravidade emocional da sala. Nós precisamos emitir sinais de calma, uma respiração mais profunda, um tom de voz levemente mais grave e ritmado. Inconscientemente, o sistema nervoso autônomo do paciente vai começar a imitar o sistema do terapeuta. Nós o puxamos para a nossa frequência de tranquilidade. É o contágio emocional usado como ferramenta de cura. O domínio das artes sociais começa pela capacidade de liderar o compasso da dança. Os 4 pilares da inteligência interpessoal. Se o contágio e as regras de exibição são a água onde nós nadamos, quais são as habilidades de natação que nós precisamos desenvolver? Daniel Goleman recorre ao trabalho fenomenal de Thomas Hatch e Howard Gardner, o criador da teoria das inteligências múltiplas, para dissecar os componentes práticos da inteligência interpessoal. Eles dividiram as artes sociais em 4 habilidades fundamentais. Ouça cada uma delas e reflita. Qual dessas peças de xadrez você domina com naturalidade e qual delas você costuma deixar cair do tabuleiro? A primeira peça, a capacidade de organizar grupos, o liderato social. Esta é a habilidade de iniciar e coordenar os esforços de uma rede de pessoas. É a arte do produtor de cinema, do capitão do time, do líder de um movimento social ou daquele aluno que sempre puxa a responsabilidade de organizar o trabalho em grupo na faculdade. Pessoas com essa aptidão têm uma facilidade assustadora para enxergar o talento e a disposição de cada indivíduo e alocá-los nas funções certas. Eles não mandam de forma tirânica, eles articulam, eles engajam, eles fazem com que o grupo queira se mover em uma mesma direção. Sem essa habilidade, a energia social se dispersa no caos. Segunda peça do xadrez, a capacidade de negociar soluções, a mediação. Este é o talento do diplomata, do árbitro, do advogado mediador. É a arte de prevenir conflitos ou resolver desentendimentos que já explodiram. O negociador habilidoso não entra na briga para dar um nocaute. Ele entra para encontrar o meio termo aceitável. Pessoas com essa habilidade conseguem ler as motivações ocultas de ambas as partes que estão brigando. Elas percebem que muitas vezes uma briga agressiva por dinheiro é, na verdade, um grito silencioso por reconhecimento. O mediador acalma os ânimos através da empatia múltipla, validando a dor de ambos os lados e propondo um acordo onde ninguém sai completamente humilhado. Terceira peça do xadrez, a conexão pessoal, a empatia em ação.
Essa é a habilidade do amigo leal, do professor inesquecível e do terapeuta excepcional. É a arte de entrar em sincronia com o outro e fazê-lo se sentir a pessoa mais importante do mundo naquele momento. Pessoas com forte conexão pessoal dominam a arte de ler a comunicação não verbal, sorriem com os olhos, ouvem de forma ativa, sem interromper, e conseguem acessar os sentimentos das outras pessoas de forma respeitosa e afetuosa. Elas são o oposto do espelho quebrado. É a habilidade de ler a sala e saber quem precisa de um abraço e quem precisa de espaço. É o networking do coração. Quarta peça, a análise social, a leitura do sistema. Finalmente, esta é a capacidade primordial do psicólogo clínico e do sociólogo. É a arte de observar, de ler e de interpretar os sentimentos, as motivações e as preocupações que regem um sistema humano. O analista social consegue entrar em uma sala de reuniões ou sentar diante de uma família em terapia e, em poucos minutos, mapear o xadrez invisível. O pai dela fala, mas é a mãe que dita as regras com o olhar. O filho mais velho carrega a atenção da família nos ombros. É a capacidade de entender a rede de intrigas, alianças e ressentimentos que move um grupo. Tudo isso operando nos bastidores. Quando combinamos a organização, a negociação, a conexão e a análise, nós criamos o indivíduo socialmente brilhante. Ele navega pelas complexidades da sociedade com a graça de um mestre de xadrez, movendo as peças com sutileza, promovendo a paz e alavancando o potencial coletivo. Mas o que acontece com a mente humana quando todas essas 4 peças desaparecem do tabuleiro? A trágica dissemia, cegueira no xadrez social. Esta é uma das partes mais tocantes da nossa aula de hoje e que nós, como estudantes e amantes de psicologia, precisamos observar com muita atenção e muito amor. Todos nós conhecemos alguém que é o chamado desastrado social. É aquela pessoa que conta uma piada na hora errada, que fala alto demais quando todos estão em silêncio, que não percebe que a outra pessoa está com pressa e continua falando sem parar. Eles pisam no pé emocional dos outros o tempo todo. Muitas vezes a sociedade rotula essas pessoas como chatas, narcisistas ou inconvenientes. Mas Daniel Goleman traz um conceito criado pelo psicólogo Stephen Novick, a dissemia. Do grego diz que significa dificuldade e semia, que significa sinal. A dissemia é uma deficiência específica no aprendizado da linguagem não verbal. Lembra que dissemos que 90% da comunicação é não verbal? Então imagine uma pessoa que figurativamente é cega e surda para esses 90%. Ela só entende as palavras. Uma criança com dissemia não percebe que os colegas, na hora do recreio, já não querem mais brincar com ela porque ela não consegue ler os sinais de tédio nos rostos deles. Olhares desviados, passos recuando, suspiros. Ela continua forçando a brincadeira até ser enxotada violentamente pelo grupo. Essa incapacidade de decodificar as mensagens emocionais e de emitir os próprios sinais de forma correta, como sorrir quando se deve sorrir, manter contato visual na medida certa, respeitar a distância física entre os corpos, transforma a vida em um inferno social perpétuo. O drama clínico da dissemia é que essas crianças e adultos frequentemente querem muito se conectar. Elas não são antissociais por escolha. O seu isolamento não vem do desprezo pelo outro, mas da sua mais absoluta e trágica inabilidade. Eles jogam o xadrez invisível sem conseguir ver o tabuleiro inteiro. E como não sabem jogar, as outras pessoas se afastam, sentindo-se incomodadas, sem saberem explicar exatamente por quê. Como resultado,
A pessoa com dissemia frequentemente cai nas margens da sociedade. A rejeição repetida gera depressão, raiva e ansiedade crônica. O nosso papel na clínica, ou mesmo na escola, como psicólogos escolares, é ter o olhar treinado para não julgar a criança inconveniente, mas diagnosticar a falha na leitura de sinais. As artes sociais podem ser ensinadas. Assim como ensinamos matemática, nós podemos ensinar a uma criança dissêmica a olhar nos olhos, a reconhecer uma expressão de raiva ou a medir o tom de voz. O treinamento de habilidades sociais é um resgate de vidas. É dar as peças do xadrez nas mãos de quem só conhecia a derrota. No extremo oposto do desastre social, nós encontramos a superabilidade. Mas na psicologia, nós sabemos que todo extremo esconde um lado sombrio. E o lado sombrio da inteligência interpessoal é a figura do camaleão social. Daniel Goleman nos alerta sobre as pessoas que são mas tão brilhantes em ler os sinais não verbais e em manipular o contágio emocional que elas perdem sua própria identidade no processo. Isso está ligado a um conceito psicológico fascinante chamado automonitoramento, desenvolvido pelo psicólogo Mark Snyder. Pessoas com nível de automonitoramento elevado são observadoras implacáveis. Antes de agirem em um evento social, elas mapeiam o ambiente, escaneiam os que as pessoas esperam delas e imediatamente vestem a máscara perfeita. Se estão com liberais, tornam-se o retrato do progressismo. Se vão para uma roda de conservadores, mudam o vocabulário e a postura para se encaixar. Se estão com um grupo que adora fofoca, tornam-se venenosas. Se vão para um retiro espiritual, parecem monges iluminados. Elas são mestres da regra de exibição. O camaleão social ganha promoções rápidas, é adorado nas festas, é um político exímio e raramente entra em conflitos. Ele diz exatamente o que as pessoas querem ouvir. O psicopata que estudamos na aula 7 usa isso para destruir e roubar. O camaleão social comum usa isso apenas para ser aceito e aplaudido. Mas qual é o preço psíquico disso? O preço é o abismo interno. O preço é o vazio existencial. Uma pessoa que vive sendo camaleão sofre de uma desintegração íntima dolorosa. Ela passa a ter relacionamentos altamente superficiais. Como estão sempre interpretando um papel para agradar a plateia, elas chegam a um ponto na vida em que, se ficarem sozinhas diante de um espelho num domingo à noite, já não sabem quem realmente são. A necessidade desesperada de aprovação social aniquila o eu verdadeiro. Aqui reside a linha tênue e delicada da verdadeira inteligência emocional. A competência interpessoal não deve ser usada para anular a nossa essência. A arte de viver em sociedade não significa mentir eternamente, nem se adaptar a tudo como uma geleia humana. A excelência suprema do xadrez invisível é o que nós chamamos de autenticidade social. É a capacidade de permanecer fiel aos próprios valores profundos, de honrar as próprias emoções autênticas e ainda assim expressá-las de uma forma que o outro consiga ouvir e digerir sem ser destruído. A pessoa emocionalmente inteligente sabe ler a sala, sabe que a sala é conservadora, mas não se traveste de conservador se não for. Em vez disso, ela defende a sua verdade, mas usa o seu tato social e a sua empatia para fazê-lo de uma forma polida, construindo pontes em vez de muros. Ela joga o jogo, mas ela não se torna o tabuleiro. Nós devemos ser mestres das nossas máscaras sociais e não reféns delas. Aprendemos então com essa aula que, para sobreviver no trabalho, na faculdade e no mundo lá fora, nós precisamos das regras de exibição
precisamos liderar o contágio emocional e precisamos orquestrar a organização, a mediação e a conexão, sempre com o cuidado de não perdermos a nossa alma para nos tornarmos meros camaleões em busca de aplausos. Mas existe um lugar no mundo onde o xadrez invisível não pode ou não deveria ser jogado. Existe um lugar onde a energia gasta para manter a máscara social desmorona, onde nós cruzamos a soleira da porta, trancamos a fechadura e, teoricamente, poderíamos ser apenas as nossas emoções mais cruas, vulneráveis e imperfeitas. Eu estou falando da nossa casa. Eu estou falando dos nossos relacionamentos românticos, o casamento, a união profunda a dois, a vida com quem escolhemos amar. O que acontece quando nós tiramos a armadura social? A lógica nos diria que a intimidade traz a paz. Porém, clinicamente, nós sabemos que é exatamente no terreno das relações mais íntimas que as explosões emocionais são mais devastadoras. As ferramentas que nós usamos para impressionar o chefe não funcionam com a esposa ou o marido que conhece as nossas piores sombras. Quando a inteligência emocional falha no ambiente de trabalho, você perde um emprego. Mas quando a inteligência emocional falha dentro do casamento, o que se perde é o próprio santuário da alma. Como nós lidamos com o fato de que a pessoa que mais amamos é muitas vezes a mesma pessoa capaz de disparar os nossos sequestros da amígdala mais violentos? Como evitar a toxicidade, o desprezo e a guerra fria dentro de casa? É exatamente esse território turbulento e fascinante que vamos explorar em nossa próxima aula, a aula 9. Nessa aula 9, vamos mergulhar de cabeça em um dos temas mais procurados na psicologia, o campo minado, inimigos íntimos. Vamos investigar a inteligência emocional no casamento e nos relacionamentos amorosos, entender por que os casais brigam, as diferenças na forma como homens e mulheres processam as emoções e qual é o antídoto definitivo para evitar que o amor se transforme em ressentimento. Eu sou Jefferson Graham, estudante de psicologia e o seu melhor amigo na busca pelo conhecimento profundo da ciência da psicologia em suas várias faces. Gostou dessa aula? Muito interessante, profunda e necessária para o nosso crescimento. Então, comenta aqui abaixo suas percepções com esse tema, com esse assunto. Se inscreva no canal, curta o vídeo e, é claro, compartilhe. Vamos multiplicar o conhecimento. Esse conhecimento tão importante não pode ficar só comigo e com você. Precisamos compartilhá-lo. Então compartilhe com os colegas, amigos da faculdade, coloque aí no grupo da família também, envie para o seu namorado, envie para a sua família. Beba uma água, beba um café, estique a coluna e não vamos perder tempo. Vamos direto para a aula 9, o campo minado, inimigos íntimos.